Salmo de número 37 é um salmo muito especial, porque revela a inquietação do salmista em relação à sua observação, e observando, ele chega a constatar que o mal prospera e que aparentemente parece desfrutar de desenvolvimento, e ele compara isso com a vida do cristão, com a vida do homem temente ao Senhor. O rei Davi então se inquieta e busca em Deus resposta para esta situação. O salmo inicia assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Por quê? Cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí vem o verso 12 e o verso 13. Em casa, os irmãos poderão ler esse salmo com mais tranquilidade e relembrando o sermão de agora à noite. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele ruge os dentes. Verso 13. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Outros dois versos que quero ler aqui com os irmãos nesta noite, é ainda no capítulo 37, verso 34 e 36. Olha só o que diz o 34. Diante de todas as calamidades, diante de todas as opressões, diante de todas as perseguições do mal, olha o que o salmista diz: espera no Senhor e guarda o seu caminho. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Aquieta-te, sossega-te, silencia-se. E o verso 36, falando do mal, falando da injustiça, falando da perversidade, falando da maquinação do erro, mas passou e já não aparece. Mas passou e já não aparece. Querido Deus, nosso Pai, todo santo, todo poderoso, cheio de graça, de infinita misericórdia, te agradecemos, ó Deus, pela alegria do culto do domingo desta manhã. A tua igreja alegre, feliz, celebrava aqui a alegria da família como instituição divina, e te suplicamos, ó Deus, pelas nossas famílias. E ao suplicar por nossas famílias, nós queremos colocar diante do Senhor o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o neto, a neta, o filho, a filha, o genro, a nora. Queremos colocar diante do Senhor os nossos familiares, a nossa parentela, aqueles que ainda não se renderam aos teus pés, aqueles que ainda estão distante do teu evangelho e da tua palavra. Ó Deus de poder e de graça, realiza o milagre da salvação nestas vidas. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para ser luz e sal dentro da nossa casa e no meio da nossa parentela, para que descubram em nós a alegria
da salvação e a bênção de fazermos parte do teu povo. Agora, nesta noite, Senhor, quando a tua igreja, mais uma vez e outra vez, se reúne para bendizer e louvar o teu nome, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Fala, Jesus, aos nossos corações, e a tua igreja há de ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se queres vencer o relativismo moral e o secularismo da fé, hoje eu quero apresentar para os irmãos 4 conselhos bíblicos. Mas observe que desde quinta-feira, quando os irmãos receberam no grupo do Zap e nas mídias da igreja, o título de hoje, há uma condicional aqui: se queres. Porque pode acontecer que o irmão esteja conformado com tudo que está acontecendo, inclusive na sua vida. Mas se queres, se eu quero, se o irmão quer, se nós queremos vencer esse tempo moderno, esse momento chamado líquido, a sociedade líquida, onde não há verdade, tudo é relativo. Nesse mundo estranho, em que as pessoas não nascem nem masculina nem feminina, elas simplesmente nascem, é uma coisa. Onde a verdade depende do momento, da circunstância e da convicção de cada um. Deus nos chama como igreja, como povo redimido, lavado no seu sangue, para sermos testemunha da verdade absoluta. Sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Eis o conflito estabelecido entre cristianismo e mundo moderno, contemporâneo. Porque o mundo confronta com a verdade absoluta, pregada e anunciada por Jesus Cristo. Jesus não chega para a nossa sociedade como uma opção entre outras. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu alguma outra opção? Não. O salário do pecado é a morte. Se pecares, certamente morrereis. Se é assim, então Deus se fez homem, habitou entre nós e morreu a morte do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja está chamada por Deus para ser parâmetro de verdade. Verdade aqui, verdade ali, verdade ontem, verdade hoje e verdade eternamente, verdade absoluta, inquestionável. Nada surpreende o nosso Deus. Nada pega Deus de surpresa, de maneira inesperada.
Sabendo Deus que esse tempo chegaria, e chegou, quando verdade seria uma palavra abstrata, sem significado, sem sentido. Eu fico achando estranho quando eu ouço no jornal ou leio em algum lugar que existe alguém querendo fazer uma lei para estabelecer a verdade. Isso me preocupa, porque estabelecer que verdade? Qual verdade? Quem vai estabelecer? Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira? No mundo onde não há verdade, onde a verdade é circunstancial, momentânea e relativa. Não parece estranho? Esquisito? Portanto, meus amados irmãos, sabendo que esse tempo chegaria, Deus deixa para nós orientações com as quais eu quero trabalhar nessa noite rapidamente. O salmo que lemos mostra que o nosso Deus, o Eterno, Ele ri da injustiça, da loucura, da insanidade que domina a razão humana do nosso tempo. Portanto, meus amados irmãos, a primeira orientação é para se defender deste tempo, para se defender destes dias, para que você não seja induzido, conduzido por esse tempo louco e insensato, de imoralidade, de relativismo da verdade. Defenda-se com um sorriso. A melhor forma, a melhor maneira de você se defender nesse momento, e deste tempo que estamos vivendo, meus amados irmãos, é o sorriso. Não foi o que acabamos de ler aqui? No verso 13, que o Senhor ri. O Senhor ri. Meus queridos e meus amados irmãos, o Salmo então nos convida a confiar no Senhor e não se impressionar com os perversos dos nossos dias. Confiar no Senhor e não se deixar impressionar pela loucura e insanidade dos nossos dias, porque em seu estado de loucura, o mal pensa que nunca será apanhado, será corrigido, sofrerá as consequências do seu ato. Mas o salmista diz que apesar deles acreditarem nisso, suas armas se voltarão contra eles mesmos, e eles experimentarão as consequências de seus próprios pecados. Portanto, não há o que fazer. Então sorria. O sorriso da confiança na promessa da vida do Cristo salva. Olha, meu irmão, estou dizendo assim, você não precisa convencer ninguém, não precisa convencer ninguém que Jesus voltará. Não perca seu tempo fazendo isso. Confie em você que Jesus voltará. Entenderam a diferença? Compreenderam a diferença? Se alguém chegar para você e dizer, olha, Jesus não vai voltar, e você diz, eu creio, mas eu creio, e aí termina, sorria. Não transforme isso num confronto desnecessário, sofredor, angustiado.
Sorria, meus amados irmãos, um sorriso sereno, provocado pela tranquilidade, da alegria de sabermos que Deus nos salvou. Deus te salvou? Você está certo disso? Isso está firme no seu coração? Então basta. Quando alguém disser para você que o céu não existe, eu esses dias fiquei tão chateado, respondi. Eu não gosto muito de participar, mas às vezes eu não aguento. Aí eu participei. Alguém disse assim: porque tem que acreditar em Jesus para ir para o céu, para não ir para o inferno. E mais adiante ele diz assim: mas o inferno não existe. Aí eu não entendo. Eu escrevi lá no negócio lá do vídeozinho dele: rapaz, que coisa boa! Se você não acredita que o inferno não existe, deixa isso para nós que somos cristãos. Que eu creio que o inferno existe, mas eu estou indo para o céu, estou tranquilo. Mas ele não acredita no inferno, para que ele está querendo, brigando para lá disso? Não é não? Meus irmãos queridos, vivam a vida em Jesus, tranquilos de que Deus nos salvou, não porque nós merecemos a salvação, porque todos aqui têm ciência de que a salvação não é mérito, mas é graça, é misericórdia, é amor, é perdão, é abraço de Deus nas nossas vidas. Rapaz, preste atenção. Se você está no braço do seu pai, no colo do seu pai, sendo minado pelo amor gracioso do seu pai, e alguém chega para você e diz assim: seu pai não existe. Você está doido? Eu estou no colo dele. Entenderam? É este o sorriso. É este o sorriso. O sorriso de paz, um sorriso de tranquilidade, o sorriso de quem transmite a alegria interior que provém da comunhão e amizade com Deus. O sorriso de quem recebeu a infusão da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem tem, não precisa ficar brigando com quem não tem. Ora, defenda-se, meus amados irmãos, deste mundo, desta sociedade. Defenda-se deste tempo com um sorriso. O sorriso da salvação, o sorriso da bênção, de crer no céu como realidade futura das nossas vidas. O sorriso de quem foi salvo, resgatado, redimido e lavado no sangue do Cordeiro. Não sei há quantos anos atrás, 60, 70 anos atrás, chegaram os missionários americanos lá em Santa Rosa da Serra. Terra maravilhosa. E minha mãe lá, com aquele vestidão, puxando café, colhendo café. O missionário disse para aquela minha mãe: Jesus salva, Jesus restaura. Minha mãe acreditou, e porque ela acreditou, ela pregou em casa. Hoje eu estou aqui, tranquilo e sereno. Jesus me salvou. Pronto. Meus amados irmãos, os tempos mudaram. Esses dias eu estava na casa do irmão Milton, e ele estava contando que no tempo dele, quando jovem, ele pegava um alto-falante, punha num carro, saía com uma guitarra e um trombone.
e parava nas praças e tocava o trombone. Era um tempo em que as pessoas acreditavam em verdades absolutas. Entenderam a diferença? Onde Deus era bem recebido. Hoje nós vivemos num tempo onde a verdade não existe. E a verdade incomoda. É motivo para chamar a polícia. Nesse tempo, Deus está dizendo para você: abra um sorriso e se defenda na alegria da salvação. E o segundo passo que eu descobri nesse salmo, para me vencer esse tempo que eu estou vivendo, para me vencer esses dias que eu estou vivendo, que é diferente do dia dos meus pais, é diferente dos dias em que eu me converti e desci as águas batismais. Eu preciso atacar com os meus silêncios. Ó, os irmãos conhecem o texto sagrado, em que, lá no livro de São Mateus, capítulo 12, 27, de 12 a 14, nós encontramos um momento em que Jesus é acusado, e a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. E quando o juiz disse assim: dizem que você é o rei dos judeus. Eu achei maravilhoso a resposta de Jesus. Ele não confrontou, ele não brigou, ele não exaltou. Ele virou para o juiz e disse: tu disseste. É essa a acusação? Tu disseste. Meus amados irmãos, o nosso ataque nesse mundo é o nosso silêncio. Observe a sua vida. Os grandes mistérios da minha vida, da sua vida, aconteceram em silêncio. No silêncio nós somos gerados. No silêncio velamos reverentemente os nossos entes queridos. E é no silêncio que a terra acolhe a semente, preparando-a para se tornar fruto e alimento. Não é verdade? Já repararam nisso? Nos grandes acontecimentos misteriosos da vida, tudo acontece em silêncio. A sua salvação é um mistério inexplicável, incompreensível, experimentado na sua alma, experimentado no seu coração, experimentado na sua vivência, vivido e sentido, mas é absolutamente seu. A mais bonita ilustração sobre isso eu ouvi quando ainda era bem jovem, contada pelo pastor Jânio, na Igreja Batista de Bela Vista, que era aqui na rua Aquidabá. Ele contava repetidas vezes que certo homem pregava sobre a impossibilidade da realidade e da existência de Deus. E em determinado momento do discurso, aquele homem cheio de razão desafiou na plateia quem poderia provar a ele que Deus existia. E um rapazinho levantou a mão, todo mundo riu do rapazinho,
O rapazinho pegou uma laranja, subiu até a plataforma e disse àquele homem: o senhor me permite, antes de responder a sua pergunta, chupar uma laranja? O moço olhou para ele, meio sem graça, e disse: mas é isso? É. O senhor me chamou, eu estou aqui, mas eu quero chupar uma laranja. Então ele descascou a laranja com toda a tranquilidade, chupou a laranja e perguntou ao homem: que gosto tem a laranja que eu acabei de chupar? O moço disse: você que chupou e eu que vou saber o sabor? Ele disse: pois é, Deus é uma experiência minha, eu o conheço, o Senhor não. O Senhor fala do que não conhece. Meus irmãos, meus amados irmãos, o silêncio de Jesus perturbou o juiz. O nosso silêncio há de perturbar o mundo. Quando a gente não tiver mais que ficar tentando provar para os outros que Jesus é bom, porque Ele é bom para nós, Ele é uma experiência nossa, Ele é vivido em nós. O silêncio de Jesus diante de Pilatos denunciava claramente o ser humano que destrói a si mesmo com a política sem princípios, com a riqueza sem trabalho, com a inteligência sem sabedoria, com a economia sem a moral, com a ciência sem humanidade, com a religião sem fé, com o amor sem doação de si. O nosso silêncio ali é denunciar ao mundo uma religião sem Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, e um mundo, portanto, sem esperança. O nosso silêncio de assombro, o nosso silêncio diante da insanidade do nosso tempo e dos nossos dias. O silêncio eloquente de Cristo nos fala claramente, porque desvenda os nossos olhos para a realidade que está ao nosso lado. Observe, meus amados irmãos, o que o salmista falou no verso de número 14, 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. O que Deus quer que você faça diante do mundo? Que você, em silêncio, simplesmente aguarde e guarde o caminho que Ele te ensinou. Basta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisa de mais, irmãos? Precisamos. Espera no Senhor e guarda o caminho. Ó. Deus está mandando eu ir aqui embaixo afrontar o pessoal de outra religião. O que Deus está mandando eu fazer? Esperar nele e guardar o caminho.
guardar o caminho. Terceiro conselho bíblico para as nossas vidas: vencer as investidas do secularismo com a sua indiferença. Ó, eu achei isso maravilhoso quando eu descobri isso. Muita coisa acalmou no meu coração, na minha vida como pastor, como crente. Eu já tive um tempo de muita agitação, que eu queria convencer o outro, que eu queria ensinar para o outro, que eu queria fazer o outro entender o que eu já contei para os irmãos, que quando muito jovem, eu fui ordenado, fui um pastor dos mais jovens aqui de Belo Horizonte. Fui ordenado aos 21 anos na primeira igreja batista de Belo Horizonte. E no meu primeiro ano de ministério pastoral, depois de ter saído debaixo das asas do pastor Murilo, primeiro fiquei um ano nas asas dele, né? Depois de um ano, ninguém se converteu. Eu fiquei numa tristeza profunda. E eu fui até o pastor Murilo e disse: pastor Murilo, eu quero fazer outra coisa, eu não quero ser mais pastor. E ele perguntou: por quê? Pastor, tem um ano que eu estou lá na igreja, não converteu ninguém. Aí ele disse: graças a Deus, meu filho. Aquele gente os irmãos conheceu. Então Jesus continua salvando as pessoas, não é você que salva ninguém. E aí ele me deu uma alma. Mas eu sempre fui impetuoso. Mas eu descobri aqui, neste salmo, que nós vamos vencer esse mundo, meus amados irmãos, quando a gente for indiferente. Olha que coisa interessante. Porque senão ele nos atinge, ele nos entristece, ele nos ofende. Entenderam? Mas quando eu me torno indiferente, qual que foi a orientação que Deus deu aos seus discípulos? Quando vocês entrarem numa cidade e ali anunciar o Evangelho, e eles não receberam o Evangelho, o que é para vocês fazerem ao sair dali? Sacudir o pó do sapato. Eu só posso entender essa expressão como indiferença. Como indiferença. Não se deixar atingir, não se deixar ser ferido. Verso 36 do Salmo: mas passou e não aparece mais. Para que eu vou ficar dando importância àquilo que Deus está dizendo que logo passa? Para que eu vou ficar me aborrecendo, me desgastando com aquilo que o próprio Deus está dizendo que logo vai passar? Não tem importância. Indiferença. Sacudir a poeira dos sapatos, meus amados irmãos, é também um gesto de ruptura. Aquilo que não me atinge mais. Eu me separei de tal modo desta ação, desta atitude, desse modo de comportamento no mundo, que isso não mais tem qualquer ação na minha vida. Ruptura, portanto, com o mundo, seus valores e práticas. Lucas, capítulo 14, verso 33, diz assim: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Indiferença para com o mundo é uma ruptura com o mundo que me leva a uma entrega absoluta para Deus. O mundo já não mais me incomoda, já não mais me atinge, porque eu entreguei-me completamente ao Senhor, ao seu projeto, aos seus valores, aos seus princípios.
Eu não estou com um pé aqui e outro pé lá, querendo agradar a Deus, mas também querendo agradar ao mundo, porque isto não é possível. A Bíblia diz que não é possível termos dois senhores, ou vamos agradar um, ou desagradar. E por fim, meus amados irmãos, para você superar esse mundo, você precisa vencer a ti mesmo, vencer a si mesmo, vencer o seu coração. Perceberam que a sua briga maior não é lá fora, a sua briga maior é aonde? Dentro. É um negócio terrível. Eu já disse aqui nessa igreja, e eu quero repetir mais uma vez: quando Deus fala assim, tome a sua cruz e siga-me, Ele não está falando de problemas pelos quais nós passamos ao longo da nossa vida, porque isso Ele já me advertiu: neste mundo tereis aflições. Eu tenho problemas. Por vezes me falta emprego, por vezes me falta saúde, por vezes me falta alegria, porque estou preocupado com o filho, com a filha, que me tira o sono, que me perturba, dia e noite, uma mãe, um pai adoentado. Quem aqui, hoje, ou que está aí na internet me ouvindo, nunca passou por uma aflição? É claro que passamos, é claro que passamos ao longo da nossa vida, desde que nascemos. O rico, o pobre, todos. Deus não está falando dos problemas da vida. Dos problemas da vida, Ele é ajuda, Ele é companheiro, Ele é auxílio, é esperança, é força, que nos anima a acordar cada manhã e enfrentar o dia, enfrentar a semana, enfrentar o mês. É Ele que nos diz: tenha bom ânimo, anima-te, eu te fortaleço, eu choro com você, eu te ajudo, vai passar. A cruz do que o Senhor Jesus está falando sou eu. Qual é a minha cruz? A minha natureza caída de Adão. É por isso que Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, mas o mal está sempre diante da minha natureza caída, meu espinho que me machuca, que me fere, que me sangra. O espinho que maltrata a minha comunhão com Deus. Eu quero lembrar os amados irmãos do livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7, quando Deus conversa com Caim, antes de Caim matar Abel. Irmãos, olha, aquela conversa precisa ser estudada nas nossas igrejas com profundidade, com muito tempo. O cristianismo precisa se deter naquela conversa que é extraordinariamente maravilhosa. Porque aquela conversa Deus tem com cada um de nós todos os dias. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando eu acordo, Deus se põe diante de mim. Quando eu, antes de sair da minha cama, no meu coração eu digo a Deus: bom dia, Senhor, me ajuda mais um dia. Ali Ele inicia uma conversa comigo. E a conversa que Ele inicia comigo não é diferente desta de Caim. Deus se entristeceu com Caim. Caim fez algo por pura obrigação,
Nós aprendemos aqui na quinta-feira que você não precisa trazer o seu dízimo por obrigação. Você não precisa trazer a sua vida por obrigação. A fé não deve ser uma obrigação, mas deve ser uma alegria na nossa vida, resultado do nosso amor, da nossa relação, da nossa intimidade com Deus, o nosso Pai. Porque por obrigação ninguém quer. Nem um beijo. Você quer um beijo por obrigação? Você quer um abraço por obrigação? Deus também. E Caim, poxa vida, Caim fez por fazer um culto para cumprir obrigação. É isso que eu entendo. E Deus não ficou muito feliz com aquele culto, com aquele serviço prestado por Caim. Caim se deixou dominar pela sua natureza caída. Não foi, Deus? E Deus então chega para ele e diz: Caim, não faça isso. Por que você está triste? Qual é o seu problema? E Deus nessa conversa vai respondendo para Caim. Pode ler. E Deus fala com ele: você não sabe, Caim, que se você fizer o que é certo, o que é bom, vai dar tudo certo na sua vida. Você vai deitar e vai dormir, e as coisas vão fluir na sua vida. Mas se você, Caim, fizer o que é mal, eis que o pecado já está na sua porta. Mas o que mais me assusta naquela conversa é que Deus não disse a ele que o pecado de Caim era algo aceitável, normal, corriqueiro. Olha o que Deus disse a ele: cabe a você, dominar. É um negócio para a gente pensar, né, irmãos? Eu preciso vencer essa minha natureza caída, que tantas vezes domina o meu querer, que me tira a alegria da fé, me tira a alegria de servir a Deus, me tira a alegria de tomar um banho, tomar um café, ir à igreja. Aquela expressão do salmista não é verdade na nossa vida, quando o salmista diz: alegrei-me, 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 alegrei-me. Quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A gente não tem alegria nas coisas de Deus. Olha, Deus não está triste com você se você se alegra em fazer um passeio, em ir à praia, em tomar água de coco, em passear, em namorar. Deus quer que você viva tudo isso. Deus não se entristece se você faz um passeio de carro, anda para lá, anda para cá, e Deus quer que você se divirta. Mas será possível que as coisas de Deus não te dão alegria em nada? Que você vai ser sempre uma carroça desgovernada, descendo morro abaixo, se destruindo e destruindo a sua família, a sua casa, a sua vida? Será possível que não vai haver um momento na sua vida que você vai botar um freio e dizer: não é possível, eu tenho que controlar, eu tenho que dominar a mim mesmo, eu não posso ser essa coisa dominada pelas minhas vontades, pelos meus desejos, porque foi o que Deus disse a Caim: o pecado jaz à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. E aí eu posso ainda lembrar as palavras do grande apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz:
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filho meu, dá-me o teu coração. Se você der o teu coração para o Senhor, você deu tudo. Agora, seja livre da sua natureza caída de Adão. Se, meu amado irmão, você deseja de verdade vencer o relativismo moral da nossa sociedade e o secularismo da fé, então você precisa guardar no seu coração estes 4 conceitos bíblicos. Defenda-se com um sorriso, ataque com seu silêncio, vença as provações, as investidas, as provocações deste mundo com a sua indiferença. E por fim, vença a si mesmo, domine os seus desejos. Eu já ensinei aqui, mas enquanto eu for pastor aqui, eu quero ser pastor aqui mais 40 anos. Vai ser vida. Então os irmãos vão acabar decorando isso. Todas as coisas me são, nem todas as coisas, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O pastor dos irmãos interpreta esse livro assim: eu quero, eu posso, eu não devo e eu não faço. Vamos terminar esse culto falando isso? Eu quero, eu posso, eu não devo e eu não faço. Isso é domínio próprio. E no final de tudo isso se chama liberdade. Só é livre. Só é livre o homem, o ser humano, que domina a si mesmo. Quem não domina a si mesmo não é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos abençoe, meus amados e queridos irmãos, que a sua palavra encontre lugar no meu coração, no seu coração, no nosso coração como igreja, e produza em nós frutos de valor eterno para mudar a nossa vida, para edificar a nossa vida, e que a nossa vida seja luz e sal na terra durante o tempo em que Deus nos permitir aqui ficar. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos, aqui e agora, e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.